Arro! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Desperte Sua Mente, aqui na Paradise FM. Quem vos fala é professor Robson Campos. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com o patrocínio da AUET Incensos e Bem-Estar, www.auet.com.br. Olha lá, pessoal, o site está com muitas novidades mesmo, gente. Agora, inclusive, com florais de bar. Gente, cada coisa charmosa. Gente, é uns produtos maravilhosos. Tem lá capas de sofá, florais de bar e florais de bar com temas astrológicos. É um luxo só, gente. Vai conferir, pessoal. Vamos lá conferir. É muita coisa bacana. Bom, e para quem não conhece, o portal Filosofia Zen, www.filosofiazen.com.br. Lá vocês verão vídeos de xamanismo, yoga, mindfulness e muita coisa legal. Tá bom, pessoal? Hoje eu vou falar um pouco sobre medo e coragem. O medo, para quem não conhece, é uma constante na vida de toda a população do Brasil. Não, pessoal, do mundo todo. O medo, ele existe desde que o homem começou na humanidade, desde que o homem começou na época das cavernas, o Neandertal. Ele precisou do medo. Ele é uma das sensações, dos sentimentos, Quem assistiu aquele Divertidamente sabe que o medo é um estado básico nosso. Ele foi responsável porque nós precisássemos sobreviver. Porque imagine só, você está andando na floresta, belo, lépido, faceiro, e pula na tua frente um tigre dente de sabre. E você não tem medo, você é sem noção. Você acha que quem vai sobreviver? Aquele rapaz que saiu correndo ou aquele que ficou lá olhando pro tigre dente de sabre, todo felizinho, curioso, foi lá mexer no dentinho dele? É aquele que saiu correndo. Então, é natural termos medo. Então, o medo, ele se tornou uma ferramenta de sobrevivência. Então, durante os milênios em que o ser humano foi progredindo, do Neandertal, do Homo sapiens sapiens, até chegar ao nosso estado atual, em que estamos hoje, evoluídos, tecnológicos, foi o mecanismo que nós tivemos para sobreviver. Então, ele é um mecanismo reptiliano. Ele faz parte do nosso sistema límbico, ok? Onde nós estamos usando ele como ferramenta de sobrevivência. O problema é que nós começamos a usá-lo como demais, como uma ferramenta a mais, que nos impede de seguir adiante, entendeu? Ou seja, o medo, ele começa a nos impedir de sair do lugar, ele começa a nos impedir de realizar, ele começa a nos gerar estresse, nos gerar pânico. Olha, vamos lá, vamos fazer a lista do que o medo nos faz. Pânico, estresse, síndromes, fobias, e aí ele vai gerar na gente infartos, zonas de conforto e por aí vai. Então hoje no programa eu vou tentar, o espaço é curto, nós temos apenas 30 minutos, então eu vou tentar falar aqui o mais resumidamente possível sobre os efeitos do medo e como transformar o nosso medo em coragem. Então o que acontece? Hoje, esse instinto, quando muito utilizado, ele pode nos atrapalhar, nos impedir de realizar metas, objetivos, e com isso, gente, nós ficamos na defensiva, vivemos sempre preocupados. O que é uma preocupação? É uma olha só, é uma antecipação de uma ocupação que nós vamos ter ou não ter. Ou seja, nós estamos fantasiando algo. Ai,
E se eu não conseguir pagar o boleto, eu vou ficar com o nome sujo. E se eu ficar com o nome sujo, vão tomar minha casa. E se eu tomar minha casa, eu vou morar na rua. E se eu morar na rua, eu vou viver na miséria. E se eu morar na miséria, eu vou morrer. Só que tudo começou com um boleto que você acabou de fazer uma dívida hoje. Entendeu? Um crediário que você fez agora. Você acabou de comprar. Você acabou de comprar uma geladeira. E você já está pensando nos boletos que não vai pagar. Ou seja, você já está fantasiando uma preocupação, tá? Uma coisa é precaução, outra coisa é preocupação. Ambas têm os seus graus de nocividade, mas entre a preocupação e a precaução, eu prefiro ser um pouco mais precavido pelo menos, tá, gente? Deixa a preocupação para lá um pouco. Não seja tão preocupado, viva mais livre, tá? E outra coisa, você com isso fica nos picos de estresse. E pico de estresse, gente, é onde você fica o tempo todo vendo o dentes de sabre. Então eu vejo pessoas que estão trabalhando, por exemplo, em empresas, e estão o tempo todo de frente com dentes de sabre. Essas pessoas estão o tempo todo, 24 horas, acordando, dormindo, comendo, trabalhando de frente com dentes de sabre. Essas pessoas vão ter infartos, vão ter derrames, vão ter problemas psiquiátricos graves, emocionais e assim por diante. Tá? Acreditamos sempre, desde pequenos, que o medo nos faz evitar sofrer, gente. Isso é uma pura ilusão. São crenças criadas pelos antigos. Antigamente, gente, as pessoas incutiam nas nossas mentes a crença de que o medo era para o nosso bem, para nos defender. Pode parecer estranho eu estar falando isso, mas vamos dar alguns exemplos, quer ver? Filho, cuidado com o escuro, porque lá pode ter... Filho, cuidado com o dinheiro, hein? Eu sei que a intenção é te ensinar a poupar. Então, em vez de falar assim, cuidado com o dinheiro, que tal você fazer assim, ó? Quer ver um exemplo? Eu vou te dar 3 potinhos. Esse potinho é da poupança, esse potinho aqui é da caridade, e esse potinho aqui é para você juntar para tal coisa. Eu vou te dar uma mesada e você faz o que você quiser com o dinheiro. E aí a criança começa a aprender a poupar e começa a aprender com seus fracassos também. Entendeu? Isso é uma forma sadia de você dar uma educação financeira. Só que nós somos criados antigamente da forma mais arcaica, ou seja, não é culpa dos pais, também não é culpa dos avós, nem culpa dos bisavós. Isso é uma coisa que já vem lá de milhares de anos atrás. Entendeu? É o medo da escassez. Então esse medo já é incutido na gente. Então cuidado com o dinheiro, porque se você gastar vai faltar. Então você é criado nessa falta, nesse medo da escassez. Vocês estão compreendendo, gente? Olha só, poupe, porque a vida é dura. Deus pune aqueles que pecam. Veja bem, vocês vão a alguns lugares, eu não estou criticando religião nenhuma, mas na Idade Média, vamos nos feudos medievais, as igrejas, isto é fato, isso é história, não é crítica, isso é história, eu sou professor de história. Isso era uma incussão, isso era incutido o medo do inferno, o medo do purgatório. Então, quando eu incuto o medo, eu incuto culpa. Se eu estou incutindo culpa, eu estou incutindo medo. E aí o que acontece? As pessoas vão crescendo e passando isso adiante. Então, muitos dos nossos medos são medievais. Nós temos medo de um inferno, nós temos medo de uma vida após a morte, nós temos medo da morte. Quando eu falo de morte com as pessoas falam, ai meu Deus, deixa pra lá, ai credo, ai que é isso, eu não quero pensar nessas coisas não, ai que mórbido, chega pra lá, sai. Ué, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Talvez uma criança que esteja nascendo agora esteja daqui a 100 anos aqui, talvez, mas eu não estarei. Só se eu reencarnar, nenhum de nós estará aqui daqui a 100 anos. Nem as nossas casas possivelmente estarão aqui, porque tudo no universo segue a lei da entropia.
Ou seja, tudo é construído, passa por um processo de mudança e de deterioração, ou seja, passa por esse processo. Então, quando vivemos pelo medo, pela culpa, nós passamos por consequências, gente. E quais são as consequências? Deixamos de fazer aquilo que gostamos. E muitas vezes fazemos aquilo que não gostamos. E muitas vezes fazemos aquilo que também não queremos. Por medo de quê? De pobreza, medo de desemprego, medo de solidão, medo de não fazer, não ser querido, não ser amado, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aí não progredimos também em algumas áreas. Ou seja, por medo, deixamos de progredir. Ai, e se eu for viajar, eu posso bater o carro. Ai, se eu for de avião para tal lugar, pode ser que o avião caia. Ai, saiu uma noticiário que caiu um avião, morreu não sei quantas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, usa a razão. Quantos aviões viajam diariamente pelo mundo? Quantos aviões caem diariamente? Usa a estatística. É mais seguro viajar de avião do que de ônibus. Ai meu Deus, ele falou isso agora não vou mais de ônibus. Pô, usa a razão, gente. Pelo amor de Deus, quando for pra acontecer alguma coisa com você, vai acontecer. Seja viajando, seja em casa. Entendeu? E o que fazer, gente? Pare de ouvir os outros. Pare de ficar ouvindo o noticiário o tempo todo. Pare de ficar ouvindo a opinião das outras pessoas. Pare de criar crenças, hábitos, medos. Comece a ouvir o que o seu coração está dizendo. O que você quer fazer? Então crie novas crenças, novos hábitos. Crie a sua própria coragem. Aprendemos, gente, o medo. Mas não como fazer as coisas. Eu quero aproveitar esse momento, porque eu gosto sempre dos programas que eu faço, de ler um trecho de algum guru, de alguma pessoa que eu admiro muito. Nos programas anteriores eu tenho lido muito Osho. Eu dessa vez vou ler mais uma vez o Osho, mas eu prometo que nas próximas vezes eu pretendo ler um Satya Sai Baba e outros autores assim maravilhosos, tá? Dessa vez casou mais uma vez um Osho e eu vou ler porque esse texto é magnífico. Os verdadeiros ladrões. Nada a temer, porque nada temos a perder. Tudo que pode ser roubado de você não tem valor. Portanto, por que temer? Por que suspeitar? Por que duvidar? Estes são os verdadeiros ladrões, a dúvida, a suspeita, o medo. Eles aniquilam sua própria possibilidade de celebração. Enquanto você estiver sobre a terra, celebre a terra. Enquanto durar este momento, desfrute-o até a essência. Devido ao medo, perdemos muito. Perdemos muito devido ao medo. Não podemos amar. Ou mesmo se amarmos, esse amor será muito sempre morno, sofrível, irá sempre até certo limite e não além. Sempre chegamos a um ponto além do qual temos medo e estagnamos ali. Devido ao medo, não podemos entrar fundo em uma amizade. Devido ao medo, não podemos orar profundamente. Seja consciente, mas nunca precavido. A distinção é muito sutil. A consciência não está enraizada no medo. A precaução está enraizada no medo. A pessoa fica precavida para nunca errar, mas então não pode ir muito longe. O próprio medo não permitirá que você examine novos estilos de vida, novos canais para a sua energia, novas direções, novas terras. Você sempre percorrerá o mesmo caminho repetidas vezes, movendo-se para cá e para lá, num vai e vem, como um trem de carga, Osho. Ou seja, deixamos de viver por vivermos concentrados em nossos medos. E pelos medos, vivemos sempre em nossas bolhas de proteção. E o que são essas bolhas de proteção? Nossas zonas de conforto. Saia da zona de conforto. Vá, ande, siga, vá em direção ao desconhecido. O que você tem medo? Sabe o que é coragem? É você ir em direção ao desconhecido. Faça aquilo que você sempre teve vontade. Sabe, coragem é ir adiante, mesmo quando o medo insiste em querer paralisar você. Você quer um exemplo? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo assim, hipotético, banal. Vamos supor que você é um professor, um acadêmico, que sempre esteve acostumado a viajar de avião, ok, mas assim, no Brasil.
Então você é um acadêmico, fez muitas palestras no Brasil. Mas você tem uma dificuldade de falar inglês. Ok? Seu inglês é um meio of course. Of course, thank you very much. É aquela coisa meio macarrônico. E de repente você é chamado para dar uma palestra importantíssima em Roma. Olha que importante, mas é uma palestra importantíssima mesmo. E você topa ir. Ok, topou ir. Aí chega naquele momento em que você está lá na frente de uma plateia imensa em Roma e o intérprete falta. Ok, você fala inglês. Você até fala bem. Um macarrônico, que nem eu disse. Macarrônico mesmo, aquela coisa meio thank you. Mas assim, dá para as pessoas te entenderem. Lógico que uma pessoa aqui, uma pessoa ali vai dar uma risadinha. Sempre vai ter uma pessoa meio idiota. Tranquilo. Mas, e aí? Alternativa A, você se rende à sua zona de proteção e ao medo, e você trava e vira as costas e vai embora, que é o que muita gente faz, e pede para que adiem a palestra porque você não tem intérprete, você vai dizer que não sabe falar inglês, ou você vai ter coragem e vai fazer o seu melhor com o que você sabe fazer. Entendeu? Então a verdadeira coragem é você ultrapassar limites. Você sabe falar inglês. Você sabe não a perfeição de chegar lá e falar, destrinchar. Ou seja, você vai pedir desculpas para as pessoas, vai explicar que o intérprete faltou e vai ser humilde. E vai falar no seu inglês. E as pessoas que estão lá vão compreender e vão te aplaudir. Ou seja, esse corajoso fez o trabalho dele, foi compreendido e foi aplaudido. Ou a pessoa que está na zona de conforto, ela gastou uma viagem, ela foi lá e passou vergonha. Vocês entenderam isso? Um exemplo assim mais rotineiro. Você foi convidado a viajar para a praia, mas você tem medo de dirigir. E aí, a pessoa que de repente levaria você de carro não vai poder levar. Tua família inteira está esperando que você vá e você não vai porque você tem medo de pegar a estrada. Alternativa A, você sabe dirigir. Você pode pegar o carro e levar a família inteira para a viagem. Pega um mapa, pega o Waze, o Google e vai. Isso é coragem, você vai devagar. Em vez de você ir no limite da estrada, você pega a faixa da direita, anda um pouco longe dos caminhões, faz seta para as pessoas passarem, mas vai devagar, vai tranquilo, sabendo que tem várias vidas do seu lado, e você vai devagar, pede para Deus, pede proteção, sabendo que você vai, mas você vai com coragem, falando, sabendo que você tem medo, mas enfrentando o teu medo, conhecendo o teu medo. Você sabe que você tem medo de viajar, então você vai enfrentando o teu medo. Alternativa B, você cancela a viagem, dá uma desculpa esdrúxula e fica em casa. Vocês entenderam isso, gente? Então, paralisar, deixar de fazer as coisas? Ou entender o porquê do seu medo, a raiz dele? Qual a crença que originou esse medo? Ao entender a raiz do seu medo, verificar que muitas vezes vivemos o medo de outras pessoas, o medo de algo que nos machucou no passado. Muitas vezes o medo que nós estamos vivendo, esse medo de viajar, por exemplo, pode ser um medo que foi incutido na gente por uma avó, por uma mãe, por um professor, pela televisão. Às vezes você ficou vendo, quando criança, noticiários de acidentes de carro. E isso te incutiu na cabeça de criança o medo de você dirigir um carro e sofrer acidente. Ou às vezes você sofreu um acidente quando criança de carro que te marcou. Isso não quer dizer que toda vez que você pegar um carro você vai sofrer acidente. Você precisa ter coragem de pegar esse carro e fazer pequenas viagens, entendeu? Com pessoas do lado, para ir você superando os seus limites. Para que você nessa vida e nas próximas, você comece a adquirir de novo a coragem necessária para você se ultrapassar. Em outros exemplos, em outras situações, não só no carro, como na hora de falar em público, na hora de pedir um aumento, na hora de você administrar uma equipe e assim por diante. A coragem consiste, gente, em seguir passo a passo, não deixar a voz da preocupação, da ansiedade, do medo te acorrentar. Quando você está acorrentado, você está preso a grilhões,
Rompa seus grilhões, deixe de ser escravo do medo. Os nativos, tanto brasileiros quanto os norte-americanos e assim por diante, qualquer nativo, eles não conhecem duas palavras: culpa e medo. Por isso que eles nunca se deixaram ser escravizados pelos portugueses. Por isso que eles nunca se deixaram ser presos e escravizados pelos espanhóis, pelos ingleses. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a culpa e o medo. Entendeu? Vamos fazer um exercício. Eu vou pedir que vocês agora, se vocês não estiverem dirigindo, lógico, que vocês em casa fechem os olhos. Agora imagine-se, sem os seus medos. Imagina que você está num lugar sem medo nenhum. Que os seus medos saíram de vocês. Eles estão passando por volta de vocês só. E eles estão saindo fora, eles estão indo longe de vocês. Como você, nesse instante, sem eles, você se sente? Você sente uma força agora com você. De onde vem essa força? O que você sente vontade de fazer agora? Essa força, essa vontade que você tem de fazer agora, você vai agarrar no peito e você vai depois anotar na agenda essa vontade e você vai começar a fazer a partir de agora. Então você vai isolar esse medo a partir de amanhã e vai abrir os olhos e vai começar a agir. Pensamento, gente, é energia. Tudo é energia. Pensamentos causam sensações. No plano astral, o pensamento é sólido, ou seja, todo pensamento é algo que não vemos no plano físico, mas é algo que nos atinge no plano astral, irradiando em nosso corpo físico. A energia irradia e muda o nosso mundo. Pode nos ajudar ou nos prejudicar. O medo nos atinge quando damos força para ele. Mude seus pensamentos. Mude suas crenças. Mude seus hábitos. E quando você muda seus hábitos, essa é a verdadeira demonstração de uma coragem. Então veja bem, gente, olha. Coragem não é você chegar na frente de um caminhão que está vindo na sua direção, tá? Isso aí é o que chamam de ousadia, o que eu chamo também de burrice. O caminhão está vindo na sua direção, você entra na frente dele para falar que é corajoso, isso é burrice. Coragem é quando você tem, por exemplo, medo de atravessar uma rua. Tem pessoas que têm uma fobia gigantesca de atravessar uma rua, por exemplo. E vem uma rua vazia, que não está passando carro, e essa pessoa trava. Então, coragem é quando você tem esse pavor de atravessar uma rua e você vai passo a passo, e você mesmo com a rua vazia, você vai lá e encara essa rua. Isso é coragem. Ousadia é quando um cara é maluco e ele quer entrar numa rua cheia de carro e querer se enfiar no meio. Então as pessoas confundem muito uma pessoa ousada com uma pessoa corajosa, tá ok? E tem aquela pessoa ousada, que é aquela pessoa dos negócios, que são admiradas, que são aquelas pessoas que pensam adiante, que fazem. Isso é uma coisa muito bacana, ok, gente? Então, quando você se sentir na zona de conforto, pensando assim, tá bom pra mim aqui, eu não vou mais sair daqui, tá legal. Pensa assim, está bom mesmo? Ou eu estou deixando sonhos para trás? Estou deixando coisas que eu realmente vim para fazer e não estou fazendo por causa de medos? É a voz de quem que está falando? Então, eu vou passar um outro exercício para vocês. E esse eu peço para vocês fazerem sempre que possível, tá bom? Então agora feche os olhos. Pense em algo que você sempre quis fazer, um sonho da sua vida. Se você não conseguir lembrar agora, se na sua cabeça não vier algo, você pode depois pegar a gravação desse programa, anotar. Se você não quiser agora fazer esse exercício, você pode anotar para fazer mais tarde, tá bom? Pense em algo que você sempre quis realizar. Agora imagine-se
realizando esse seu sonho. Você vai ver que você está realizando esse seu sonho e tem várias etapas acontecendo, vários passos. Tente ver esse filme acontecendo e comece a voltar ele para trás. Como se fosse um filme sendo rebobinado. E veja qual foi o primeiro passo que você deu. Grave na sua mente qual é o primeiro passo que você está dando agora. Agora crie, a partir desse primeiro passo, uma frase positiva. Qualquer frase. Eu não vou sugerir para não sugestionar vocês. Mas imagine uma frase que resuma esse primeiro passo. A partir de agora, cada vez que você tiver medo, cada vez que você pensar nesse sonho e vier à zona de conforto, e o medo vier, você vai repetir mentalmente, ou na frente do espelho em voz alta, ou vai escrever essa frase e ler várias vezes essa frase. Essa frase agora é a sua verdade. Mas veja bem, tem que ser a sua verdade. Tem que ser uma coisa enraizada em você. E veja bem, não adianta você ficar deitado na cama pensando, eu vou realizar, eu vou realizar, eu vou realizar, um dia eu vou realizar. Não. Se é seu sonho, se essa é a sua verdade, se essa frase resume o que você quer fazer, se você já sabe qual é o primeiro passo, se você já tirou o medo da sua mente, se você sabe que esse medo está te impedindo de realizar, se você sabe que é o seu sonho, é a sua verdade, é a sua vida, se você vê que você não está gostando desse momento que você está passando, que você está preso, então haja, se mexe, sai da zona de conforto, dá o primeiro passo, vai fazer. E aí você vai saber que daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai estar diferente do que você está hoje, porque você vai estar realizado, você vai estar feliz. Pelo menos você pode fracassar, você pode não dar certo, mas você fez. É melhor não dar certo, mas ter feito, do que você estar do jeito que você está hoje e não ter feito nada. Mas pelo menos você também pode dar certo e você estar feliz porque você fez. O não você já tem hoje. O sim você pode ter. Então, tire os nãos da frente. Tire o medo da sua frente. E comece a sair da zona de conforto. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu agradeço a todos que estão assistindo o programa. A audiência está incrível. Está crescendo cada vez mais. O programa está todas as quartas-feiras, às 20 horas, na Paradise FM. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Peço que compartilhem o programa com o pessoal que vocês conhecem. E até o próximo programa, pessoal. Aqui é o professor Robson Campos. Um grande abraço a todos, um grande arrou. Até o próximo programa. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.